Você já sentiu um vazio aonde que você não consegue se encaixar, aonde que tudo que você faz não é bom o suficiente? Eu já estive nesse lugar onde que tudo que eu fazia, trabalhava muito, já estava virando uma workaholic. Vivia fazendo muitas coisas para os outros para tentar preencher esse vazio. Muitas vezes consegui fazer coisas que eu nem mesmo imaginava que era capaz para tentar, ou melhor, na tentativa de me preencher. E nada do que eu buscava do lado de fora conseguia resolver esse vazio enorme que eu sentia dentro. E aí, por mais religiões que eu busquei, por mais coisas que eu fiz, sempre estava faltando alguma coisa e eu não conseguia entender como preencher. Quanto mais eu buscava do lado de fora, mais eu me desencontrava. Mais eu me sentia perdida, mais eu me sentia sozinha, mais eu sentia aquele vácuo enorme no meu peito. Quando eu passei a entender e a buscar alguns conhecimentos e comecei a observar que quando eu olhasse para dentro de mim, para todas as emoções que ao longo da vida eu sufoquei, eu suprimi, eu abafei, eu não ia conseguir obter o sucesso que eu queria. O sucesso que eu digo realmente era preencher o vazio, porque tinha tudo que eu queria. Tinha uma vida boa, tinha muitos amigos, mesmo cheia de amigos, mesmo rodeada de pessoas, sempre me sentia vazio. Estava em festa e parecia que eu não estava lá. Meu corpo estava, mas minha alma realmente não estava. E quando eu comecei a olhar para dentro, eu comecei a entender que existia muitas vozes ali. E ao olhar para dentro e buscar entender o que estava acontecendo comigo, foi que de fato eu consegui preencher esse vazio. Foi onde que eu comecei a me conhecer, a tirar toda aquela estrutura que eu criei como um personagem para sustentar algo que os outros pensavam de mim. Eles idealizavam uma Marília e eu simplesmente comprava a ideia e ia. E nem prestei atenção que era dessa forma. Eu simplesmente achava que era boa mesmo e fazia as coisas que precisavam. Até me surpreendia com tantas coisas que eu consegui fazer. Mas aquilo tudo não estava, de fato, sendo a Marília. E quem era a Marília? Foi aí onde que eu comecei a buscar o autoconhecimento. Comecei a ver que eu era vulnerável, que eu era sensível, que eu poderia ser feliz, que eu poderia sorrir. E todas essas emoções eu havia sucumbido dentro de mim. Eu não me permitia chorar, eu não me permitia sorrir. Mesmo que em muitas vezes eu chorava, mas não era aquele choro de emoção, era um choro de angústia. Quando coisas boas aconteciam comigo, eu não comemorava, porque existia algo dentro de mim que dizia que se eu comemorasse, se eu ficasse feliz, eu ia chorar no dia seguinte. Tudo frases, palavras, coisas que eu vivi ao longo da minha vida acreditando. E aí quando eu comecei a me permitir a sentir todas as emoções, de ser feliz, de sorrir, de chorar, de não saber mostrar que eu também sou fraca, que eu posso sim ter dias maus, não me sustentar sempre com um sorriso no rosto, para não mostrar para as pessoas que eu não estava bem. Sempre estava ali com aquelas palavras de apoio para os amigos. Sempre os meus amigos me viam dessa forma. A Marília que consegue me tirar do poço. A Marília que sempre tem alguma palavra que capta, que me faz despertar. E não conseguia fazer o mesmo por mim. Se você está nesse lugar, eu consigo te entender. Eu consigo entender os passos que vocês vão dar, o que vocês vão fazer para conseguir sair. Eu consigo entender que vocês vão querer olhar muito para trás
muito no passado, tentando entender o que está acontecendo, o porquê que você se sente tão vazio, que você tem muitos sonhos, muitas vontades, porém você não consegue ir atrás deles. Eu sei cada processo que vocês vão achar que precisam passar, e alguns vão até dar certo, e tem outros que não, porque você vai entrar no engano de que, eu consegui entender. Eu já passei por isso. Então, se você quiser aprender o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, você aprender a ser o seu próprio terapeuta, segue minhas redes sociais, que você vai ver que ao longo da minha vida, ao longo de pouco tempo também, não foi muito tempo, eu busquei o autoconhecimento. Eu consegui entender e me permitir, mesmo tendo buscado religiões, mesmo tendo buscado terapia, mesmo tendo buscado várias maneiras de tentar preencher o vazio. E só existe uma maneira onde que você preenche. É quando você olha para você e se permite ser a pessoa que você ainda não se conhece.